Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura para a nossa semana e dividir com 3 opções: para relacionamento, para o trabalho e para a vida financeira, tá? Eu trouxe esse oráculo com pedra quartzo rosa. E você se identifica ou pela cartinha ou pela pedra. Para todas as opções, eu vou trazer para vocês o meu oráculo de perguntas e respostas. Então, no final de cada leitura, eu vou pedir que quem tiver interesse, né, mentalize numa pergunta e aqui eu vou tirar uma carta. Tem várias respostas, né, sobre o tempo, sobre se a gente desiste, se a gente segue. Então, eu vou fazer essa pergunta aqui para todo mundo, para final de cada leitura. E vou começar agora para quem escolheu a opção de relacionamento, tá? Vou afastar essas duas aqui. Quartzo rosa. Deixa aqui. Essa carta é linda, né? Ela vem dizer o seguinte, aqui. Quando você parte desse mundo, você não leva nada além de você, além da sua alma e as memórias que compartilhou com aqueles que ama. Então, às vezes, a gente fica se apegando. Então, às vezes, a gente se apega à matéria, a determinadas situações de trabalho, que inclusive distancia a gente daqueles que a gente ama. E, no entanto, tudo está nas memórias e naquilo que é trocado, naquilo que é compartilhado. Então, que a gente possa se dar oportunidade de estar com aqueles que a gente ama, de estar presente nessas trocas, sem o celular, sem as redes sociais, que a gente possa estar lá no olho a olho, né, no momento presente, curtindo aquele momento com a pessoa, né, estando ali de verdade conectado com aquela pessoa, porque o que importa são as trocas, né, o que importa são esses momentos preciosos, porque é isso que a gente leva na alma, não é quanto a gente recebeu. É claro que a gente é importante nessa vida material que nós temos, ter um sustento, e o dinheiro traz segurança, possibilidade de uma vida confortável, de uma vida que você possa cuidar da sua saúde. O dinheiro te possibilita tudo isso. Mas se eu só vivo nisso e não tenho equilíbrio, é esse o problema, né? Se eu vivo para o trabalho, eu estou trabalhando para quê? Se aquele dinheiro eu não consigo usufruir com quem eu amo, se aquele dinheiro eu não consigo converter para a minha saúde, para essas coisas que realmente são aquilo que a gente leva, né, para outra existência. Isso aqui eu vou deixar no final. Eu vou tirar aqui uma carta de arcano maior pra gente ver sobre que tipo de relacionamento estamos falando. Aqui cabe amor, relacionamento que a gente tem com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, né? Irmão, os nossos pais. Saiu a carta da justiça, ou seja, uma energia sobre equilíbrio, uma energia sobre a verdade, sobre aquilo, né, que eu dou e recebo, né, relações recíprocas, relações equilibradas, que eu também sei receber, que eu sei doar, né, que eu sei nutrir essas pessoas que eu tenho na minha vida. Aqui tem uma pessoa com uma faca apontando para um gato, né? Você vê aqui, não é justo se a gente comparar a força de uma pessoa, né, com um gato, né? Então, assim, quantas relações desequilibradas e tóxicas a gente às vezes se coloca porque a gente não se relaciona pelo amor, a gente está se relacionando pela dor. Então, quantas relações dessas que eu não fico ali porque eu quero, porque eu amo, né? Porque eu tenho amor ali e também a pessoa me devolve. Eu tô ali porque eu sou obrigada, porque alguém me ameaça, porque eu tenho medo, né? Então, tudo isso acaba atravancando a nossa vida, atravancando as nossas escolhas, né? E eu acho que isso de alguma forma fecha toda uma energia em volta da gente, né? Quando a gente se coloca. Então, assim, se não fui eu que me coloquei numa relação dessa, se eu fui descobrindo aos poucos que a pessoa não merecia, né, a minha dedicação, o meu amor, o meu afeto, minha parceria, eu preciso saber me retirar. E mesmo que eu tenha medo, eu preciso então organizar coisas, vamos dizer que seja uma situação que eu não posso sair por conta do financeiro. Como eu posso me organizar financeiramente? Como posso mudar a realidade ali para que eu possa, então,
virar as costas para quem me machuca, para quem me agride, para quem me ameaça. Então aqui, qualquer que seja a relação que esteja em desequilíbrio, seja por qual motivo for, aqui parece um caso bem agressivo, né, de alguém com uma faca. Eu tenho pessoas com as quais eu posso contar se eu precisar sair e denunciar essa pessoa, né? Se for uma relação de grana, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que pedir ajuda a alguém até que isso aconteça para me separar dessa pessoa e sair dessa casa. Enfim, qualquer das relações que eu tenho aqui, elas não estão equilibradas, não estão no momento ideal de dar e receber. Aqui eu estou porque eu tenho medo, né? E aí me fala sobre a situação que às vezes eu não sei, eu descubro com o tempo, mas quando eu descubro eu não saio, eu continuo ali, eu permaneço, como se eu estivesse dando um aval para aquilo, para o universo, para aquela pessoa, que tá tudo bem como está, e não tá, né? Aqui você vê que há uma agressão, e se eu permaneço ali, eu estou ensinando o outro que ele pode fazer o que quiser porque eu não me amo, eu não me valorizo. E aí quem vai me valorizar? Às vezes a gente deixa a nossa vida, o nosso respeito nas mãos do outro e se questiona todo o tempo por que o outro não nos valoriza. Aí a pergunta que volta é: você se valoriza? Se você está numa relação dessa já sabendo que a pessoa é, ou descobriu e ainda continua, a mensagem que você passa: eu quero dar uma chance ou que eu não me valorizo? Então pensa nisso, porque talvez seja uma coisa importante para esse período, né? Esse momento agora. Deixa aqui. Eu vou tirar aqui 3 cartas. Eu vou tirar... Me deu vontade de tirar 6 cartas aqui. Desse tarô da Diário das Bruxas. Acho que é Diário de uma Bruxa, né? Das Bruxas, Diário de uma Bruxa. Vamos ver aqui sobre relacionamento. Aqui já vemos essa carta de Arcano Maior, que fala sobre algo desequilibrado, né? Fala de violência. Vamos ver, eu vou tirar 6 cartas. A carta Rei de Paus. A carta da Imperatriz. A carta da Roda da Fortuna. A carta do 7 de Copas. Ás de Espadas. Nove de Copas. Aqui estamos falando de uma pessoa que tem poder, que tem ação, que tem comando, que tem estratégia, planejamento. O Rei de Paus, né? Ele fala de uma figura de um homem que sabe da sua potência, que sabe da sua força, que sabe lidar com as situações da vida, com os desafios, né? Que a gente não tem como fugir, né? Aqui também me fala sobre esse homem. Por exemplo, aqui ele tá ensinando para o gatinho como se fosse um planejamento, né? Do que vai ser feito. Então aqui me fala sobre uma pessoa que tem uma visão, né? Que além de autoridade, ele tem uma visão de uma estratégia, né? De qual plano ele vai colocar à frente. A carta da Imperatriz fala sobre alguém que sabe nutrir. Ela inclusive normalmente aparece em alguns decks, ela tá grávida e aqui também ela tá. Do como, olha esse poder, né? Olha essa abundância que tem nessa árvore aqui nela. Não só gestando uma vida, mas essa árvore atrás cheia de frutas, né? Com os bichinhos aqui, né? Falando sobre intuição, quanto é intuitivo, quanto ela sabe nutrir as relações, ela é carinhosa, né? Ela tá segurando aqui parece que é um rubi, né? Na ponta aqui. E essa roupa vermelha fala sobre uma pessoa equilibrada em suas emoções, que sabe desse poder, né? Então, tem um rei de paus que está lidando com uma imperatriz. Você vê, né, o poder, a diferença aqui entre essas pessoas. A carta Roda da Fortuna fala sobre
essa situação que uma hora, né, tá tudo bem, outra hora eu tô ali vivendo desafios. Tem um gatinho aqui lidando com escolhas. Aqui, ó, tem 2 pedrinhas aqui para ele brincar. Aqui fala sobre essa mudança de ciclo. A roda, quando ela gira, ela transforma, né, aquilo que estava faltando alguma coisa, né, vamos dizer assim, no momento mais fraco, e uma hora essa roda inverte, e aí aquele que foi, tipo, os humilhados serão exaltados. Sempre me lembra essa emoção quando pego uma carta dessa. Aqui, nessa roleta dela, tá apontando para uma casa, então talvez a modificação seja algo estruturado. Se aqui estamos falando de relacionamento, é algo que vai trazer sensação de casa, de estrutura, né? E para isso, utilizando essa energia, eu preciso sair, né, de uma relação que talvez não esteja boa para entrar nessa relação equilibrada, para entrar nessa relação que, mesmo sendo uma imperatriz com um rei, porque aqui não é um imperador, mas é uma pessoa que está chegando nesse ponto, né, que está evoluindo e criando estratégias para cada vez amadurecer. E essa roda da fortuna, quando ela inverte, né, quando ela gira, agora tem a possibilidade de essas pessoas, né, desse casal, viver algo sólido, algo firme, que vai trazer essa sensação de casa, de lar para as 2 pessoas. Me fala sobre essa relação estruturada, né? A carta 7 de copas, ela parece estar numa mercearia, né? Ela está escolhendo ali. Ela está, vamos dizer assim, como se ela tivesse essa bruxinha escolhendo quais ingredientes ela quer para fazer alguma coisa, né? Então essa carta 7 de copas, ela fala sobre, além dessas escolhas, pode falar sobre algo que ela, se ela sabe que ela deseja, se ela sabe, então aqui me parece também uma energia de confissão, né? Ela tá ali, aqui esse gatinho sempre, né, trabalhando com as bruxas no sentido da intuição, de trazer essa verdade, mas aqui é como se ela estivesse ali no balcão com aquela bruxa, vamos dizer assim, mais antiga, mais experiente, entre aspas, se confessando sobre algo que ela quer fazer, né? Aqui nessas escolhas, tem muito uma energia de escolha, mas que ela vai precisar abrir para essa bruxa, para essa outra pessoa que está atendendo ela, o que ela pretende fazer. E a partir dessa troca, ela vai oferecer então os produtos para que, vamos dizer assim, a magia seja feita, né? Então aqui nesse momento de escolha, talvez a carta está embaixo do rei, talvez esse rei esteja fazendo escolhas para a vida dele, sobre as coisas que são importantes para ele, os itens que ele quer levar da vida, né? Aqui ela está tocando nesse coração. É como se esse rei estivesse escolhendo pelo amor, né? Escolhendo pela parceria, pela entrega. A carta Ás de Espadas, ela fala sobre o início, algo que começa numa verdade, né? A partir de uma verdade que é trazida. O Ás de Espadas também fala sobre clareza, né? Alguma decisão. Então, aqui, se esse rei vai oferecer, né? Se ele está optando pelo amor, ele vai oferecer para essa imperatriz algo verdadeiro, algo inicial, né? E ela, a imperatriz, por sua vez, vai ter clareza, que a carta Ás de Espadas também fala sobre clareza, verdade. Ela vai saber a verdade sobre essa oferta, sobre essa escolha desse rei. Então aqui, essa carta Ás de Espadas fala que essa situação vai trazer uma clareza para essa imperatriz. Então a imperatriz está no momento, ela não precisa mais de ninguém, ela já sabe viver feliz sozinha, ela sabe nutrir suas relações, ela está pleníssima. E aí, uma vez que ela está assim, porque ela saiu dessas relações e agora ela está numa relação equilibrada, no dar e receber, ela consegue então manifestar essa relação com esse rei. Ele, por sentir a energia dela, né, porque essas energias elas vão sendo adquiridas para ele, para ela de modos diferentes na vida, mas quando eu estou fazendo a minha cura aqui, a pessoa que está, vamos dizer assim, se preparando para chegar até a mim e oferecer uma proposta e a gente poder viver algo equilibrado juntos, essa imperatriz que manifesta essa energia. Ela manifesta esse equilíbrio na vida dela porque ela é equilibrada, então ela gera toda essa movimentação de energia, né? E aí esse rei, entendendo as opções que ele tem, opta pelo amor. Essa verdade é trazida para essa imperatriz, né, com esse Ás de Espadas.
Na roda da fortuna, isso tudo é algo equilibrado, sólido, e é atingido com esse 9 de copas, que fala sobre... Engraçado, essa carta, 9 de copas, ela fala sobre ansiedade, sobre culpa, insônia, mas aqui parece que ela aprendeu a esperar. Parece que ela aprendeu a ser feliz com as coisas dela, né? Ela tá no momento que ela tem contato com as suas emoções, a água tá ali, né, perto dela. Ela não tem medo que a água atinja, ou seja, que a emoção a toque, né? Ela construiu um próprio castelo com as taças que ela viveu, ou seja, com as trocas e experiências que ela teve na vida. Ela entendeu muito da sua caminhada, da sua jornada, por conta dessas relações, da forma que ela se colocava, que ela se retirava, da forma como ela conduzia essa relação naquilo que dependia dela. E agora ela está ali de olhos fechados, sabendo com certeza, de uma forma plena, que tudo isso vai acontecer com ela. Ou seja, que essa relação segura, trazida pela roda da fortuna, nessa roleta que aponta para uma casa, e do lado, né, tem o coração aqui, ó, a casa e o coração. Então quase atingiu o coração. Só que não é só amor, é algo sólido, é algo profundo, algo que traz sensação de lar, né? Que vamos dizer assim, o amor é só uma parte de uma relação. Sem o compromisso, sem entrega, sem a parceria, ele não acontece. Então aqui não é só amor, aqui é uma coisa sólida, já passou do amor, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela entendeu os seus processos, tirou as lições que precisava de tudo que ela viveu, e agora ela pode estar ali plena e confiante de que isso vai acontecer, essa verdade vai ser trazida para ela, né? E aí, com essa verdade, ela vai analisar e vai pensar, porque agora ela não está desesperada para ter uma relação, ela sabe se amar, ela soube entender tudo isso que ela passou. A gente costuma muito, quando a gente está no momento, ainda num processo, né, de maturidade, de colocar a culpa nos outros. Mas aqui, quando você se torna uma imperatriz, e aqui não estou falando de pessoa, né, de gênero, estou falando de uma energia, quando você abraça e você sabe nutrir quem depende de você, você sabe nutrir e devolver para o trabalho que você se dedica e executa, aqui você sabe cuidar da própria vida, da própria alimentação do corpo, da sua casa, é uma pessoa equilibrada em todos os sentidos. E não quer dizer que tudo isso esteja sempre 100%, quer dizer que eu vou levando tudo isso na melhor forma que eu posso, né? De uma forma equilibrada. E esse equilíbrio traz essa paz e serenidade de quando essa verdade alcançá-la, ela vai saber o que ela decidir, né? Ela vai ter plena consciência que aquilo que ela decidiu era o que precisava, né? Ela vai sentir no coração que era o caminho. Eu vou deixar essa carta que caiu e vou tirar aqui mais 2 cartas do Lenormand para quem tá nessa opção de relacionamento. 3 cartas. Hoje eu vou tirar de cima. Essa aqui que virou, que caiu, era a carta da cruz, a carta da lua e a carta dos trevos. Aqui me parece o seguinte, diante de uma dificuldade, de algo que foi uma cruz, talvez essas relações equilibradas que você tenha tido no passado, muita oração, muito pedido que você fez para a espiritualidade te mostrar o caminho, te mostrar a direção, para como você se retirar de suas situações que eram pesadas para você, desequilibradas. E aí você conseguiu, aprendeu a ouvir a sua intuição, carta da lua, né? Aprendeu a ouvir aquilo que estava no seu coração, que às vezes era seu aprendizado, mas às vezes era a intuição daquilo que a espiritualidade estava se conectando com você. E entendeu que os desafios, que a carta dos trevos também fala sobre desafios, mas que sobretudo trouxeram sorte na sua vida. A sorte de entender o caminho, a sorte de entender quem te acompanha. Imagina, quando eu entendo os meus processos, eu tenho mais sorte porque eu sei agora o que eu quero. Eu sei agora quais pessoas estão ressoando com esse momento de vida. Eu sei quais relações eu preciso abandonar porque o tempo de essas pessoas ficarem na minha vida acabou e agora eu preciso seguir. Então a carta dos trevos fala tudo isso. Então aqui foi uma caminhada, né, muito grande que você passou e que agora você entende que é iluminado pela espiritualidade, que você não está sozinho nessa busca. E todo esse equilíbrio, todo esse romance que traz segurança, esse relacionamento, né, vem amparado pela espiritualidade por conta das suas orações. Você soube ouvir a sua intuição e todo um processo aqui de se tornar pleníssima a ponto de manifestar uma relação dessa que vai trazer uma sensação de lar. Vou trazer aqui 3 cartas de conselho da Mafalda
Esse é um oráculo pessoal, eu gosto de trazer ele para como se fossem dicas, né? O que você pode fazer para ir tornando essa sua vida mais gostosa. Vamos ver, 3 cartas aqui. Saiu a carta de pensamentos obsessivos. Saiu ame todas as suas versões. E curta a sua própria companhia. Aqui me lembra muito essas 2 cartas, né? Tanto o 9 de copas quanto a carta da Imperatriz. São pessoas que se amam o que fazem, amam suas próprias vidas, estão plenas. E aí, quando a pessoa chega, ela só é a cereja do bolo, porque eu já fiz o bolo, já esperei ele assar, dei tempo para o forno, né, cozinhar a massa. E aí agora eu curto minha companhia, eu sei do meu valor. Se tiver companhia, eu sento para tomar um café. Se não tiver, eu me levo para tomar café sozinha, porque eu também me amo. E faço, me mimo, né? Tem aqueles meus momentos sozinhas que eu me curto. Eu aprendi nesse processo para me tornar uma imperatriz a amar todas as minhas versões. Eu abracei minha luz, abracei minha sombra. Eu sei que eu não estou sempre bem, mas eu sei que aquele é um momento. Eu preciso às vezes descansar, eu preciso às vezes dar uma pausa para cuidar de mim, do meu cabelo, do meu corpo, né? De parar para fazer uma comida que nutra o meu corpo. Então amar as suas versões também é se cuidar, também é sabendo que a gente não vai estar bem 100% todos os dias. E aí, lidar com essa, não sei se você está passando por momentos de insônia, por momentos que ficam pensamentos ali na sua cabeça. Então, talvez cuidar disso, fazer um ritual antes de dormir, tomando um chá de camomila, tomando um suco de maracujá, se você preferir, uma sopinha quente, algo que possa trazer um conforto, quase que um ritual realmente para deitar, né? E aí você possa acalmar sua mente e ter uma vida, né, gostosa no dia seguinte, mais recuperada, cheia de energia, né? Eu vou tirar aqui, como eu prometi, uma carta de resposta, pergunta, né, de resposta para aquilo que você queira saber. Então mentaliza a sua pergunta, pode ser sobre relacionamento, mas pode ser sobre outra coisa. Se você quiser, você pode fazer uma pergunta aqui para relação, na segunda leitura para trabalho e na terceira sobre finanças. Fique à vontade, tá? Aqui é um espaço seu para você obter as respostas que você acha que encaixam na sua vida, que fazem sentido para você. Então mentaliza, tirei uma carta. Se precisar, dá pausa no vídeo. E a resposta é: você merece mais. Seja qual for a pergunta que você fez, aqui você merece mais e você sabe disso. Uma imperatriz sabe o que quer, sabe quem valoriza, sabe que a falta de resposta já é uma resposta, sabe que a pessoa que manipula você, te cozinha, não merece você, sabe que a pessoa, a amizade que não se doa, não merece a sua dedicação. Então aqui é uma pessoa que sabe do próprio valor. É essa a resposta, tá bom? Deixo vocês aqui, quem quiser me acompanhar na próxima leitura sobre trabalho, sejam bem-vindos. Vou limpar a mesa e vou abrir a outra leitura aqui. Se você não for ficar, desejo um beijo para você e até a próxima. Para você que escolheu o segundo grupo de trabalho, a carta que saiu foi o quinto chakra, Arcanjo Gabriel. Queria trazer umas informações para quem escolheu essa leitura. Fiz umas anotações aqui importantes. A gente está passando agora por uma fase de lua nova em touro. Touro fala sobre algo na matéria, sobre aquilo que fala sobre a beleza e o prazer da vida, mas também fala sobre coisas sólidas, estruturadas. Então aqui vai ter uma necessidade de você olhar para essa parte, né, sua estrutural, seja ela emocional ou material, né? Então essa é uma nova fase agora que está vindo. Aqui, esse quinto chakra, ele fala do chakra laríngeo, né? E queria falar primeiro sobre o Arcanjo Gabriel, é ligado ao raio branco, né? Para quem se interessa sobre esses assuntos, que fala sobre harmonia, sobre pureza, ascensão, tá? Esse chakra que fica localizado bem aqui, ele fala como a gente, né? Como é que a gente pode curar esse chakra? Através da autoobservação, de eu reconhecer as minhas ações, aquilo que eu penso, as minhas atitudes, né? Aquilo que eu desejo que não manifesto. Então, tudo isso, quando eu não observo, eu não cuido disso, isso de alguma forma pode limitar, né? Me trazer algum bloqueio, né?
pode estar ligado também a registros de situações e emoções passadas que possam falar sobre as nossas carências. Então aqui me fala sobre a gente ter cuidado com isso, porque a falta dessa observação e de perceber isso, eu posso de alguma forma bloquear esse centro energético aqui, né? Às vezes ter dificuldade de falar, de me comunicar, às vezes de usar de comunicação violenta com as pessoas, né? Se você não sabe, dá uma pesquisada, é um assunto bem interessante. Às vezes a gente responde determinadas coisas de forma automática e esquece quem está lidando com alguém que a gente ama. Eu sinto que eu tenho tranquilidade e clareza para me expressar com alegria sobre aquilo que eu quero. Então faça essa pergunta para você, identifique as suas respostas. Eu sei me comunicar com clareza, eu sei falar sobre aquilo que eu quero, eu sei colocar os limites. Normalmente a glândula que está ligada a esse chakra é da tireoide. Talvez você seja uma pessoa que tenha problemas com a tireoide, né? Quando ele é ativado, esse chakra, ele estimula a habilidade que eu tenho de me expressar, favorece a forma que eu me entrego de forma generosa, né? Eu sinto que eu tenho essa capacidade de entrega. Se você quiser trabalhar a cor de pedras, assim, de cristais, a gente pode falar de pedras água marinha ou turquesa, né? O elemento é o éter. Então tem muitas situações que você pode pesquisar na internet. Eu gosto muito da página Personari, tem muitas informações sobre chakras. Então se você aprofunda para fazer, se você gostar de meditação, que você pode ajudar a desbloquear essa energia. Tem gente que faz esse trabalho com cristais de desbloqueio de chakras. Então assim, existe algo aqui que pede para que você trabalhe, né? Essa forma de se comunicar, porque isso de alguma forma vai abrir caminho no seu trabalho. Principalmente, né, quando a gente fala de trabalho, existe algo que requer, vamos dizer, da gente, né? Vou deixar aqui. Essa necessidade de a gente se comunicar. Então, vou trazer primeiro aqui uma carta de arcano maior. Vamos ver o que vai sair aqui, que esteja ligado a trabalho. Para quem escolheu o segundo grupinho da pedra quartzo azul. Uma carta de arcano maior para quem escolheu sobre trabalho. Sai a carta da roda da fortuna. Ela fala sobre o momento de virada, né? A vida é como uma grande roda que fala também sobre ciclos. No momento eu tô embaixo e outro eu tô no alto, né? No momento alguém está escolhendo por mim, no outro momento sou eu que estou escolhendo. Seja um trabalho, seja uma relação. Então aqui fala sobre essa necessidade de você respeitar os ciclos, de entender que isso tudo muda a todo tempo. E aí quando eu planto boas sementes, claro, a necessidade de a gente não ser bom, né, para ter um benefício divino, mas a gente ser bom para ter a consciência, né, tranquila, leve, de saber que quando alguém fala assim, você vai colher o que você está plantando, poxa, que bom, eu fico tranquila. Você fica tranquilo quando alguém te fala sobre isso? Então, essa roda da fortuna me fala sobre essa colheita, sobre esse ciclo que se finda e começa, vamos dizer assim, de forma ininterrupta, né? Isso não acaba. Então, de você entender esses ciclos, de você entender que uma hora você tá bem, outra você não tá. Tudo isso fala sobre a roda da fortuna. Aqui esse gato tá tendo, vamos dizer assim, a opção de escolher as comidinhas dele, né, coloridas que estão ali na frente. Vamos ver o que as outras cartas podem falar para esse grupo que escolheu esse trabalho. Eu vou tirar 6 cartas aqui do tarô Diário de uma Bruxa, para quem escolheu esse grupo sobre trabalho. Quem tiver interesse pode ver as 3 leituras, né? Porque uma fala sobre relação, trabalho e finanças. Fique à vontade, tire todas as informações que você achar que estão ressonando com a sua vida. Algumas coisas não vão bater, outras vão bater. E faz parte de uma leitura coletiva, né? Meu telefone está no descritivo. Quem quiser solicitar uma consulta, fique à vontade. Tem várias opções de leitura. Vamos lá. 6 cartas. A carta do mundo. Rainha de copas. A carta do dependurado. 10 de copas. A carta do louco. 8 de ouros. Vamos lá. Para quem escolheu sobre trabalho, aqui me vem uma situação de um resultado, de uma prosperidade que você vai colher, né? De um momento feliz, de um momento de
é de uma colheita mesmo, aqui fala sobre ciclos, né? Fala sobre sorte, sobre mudança, que me vem sempre aqui, assim, os ventos da mudança, né? Então, algo aqui está mudando com relação ao seu trabalho, né? Quando a gente pensa na rainha de copas, no amor, ela fala sobre alguém que nutre, mas no trabalho não é diferente, né? Uma pessoa que sabe se dedicar a algo, que sabe ter empatia com os colegas de trabalho, né? Que sabe identificar ali potências, né? A rainha de copas fala sobre esse amor que ela sabe doar, e quando a gente pensa nesse amor no trabalho, é toda uma dedicação, de ser uma pessoa de confiança, não só para o seu grupo de trabalho, como para a chefia, caso você, né, seja subordinado a alguém. Então aqui fala sobre uma pessoa que entrega, né, que é muito dedicada. A carta do dependurado pede uma necessidade de talvez você avaliar uma situação de um outro prisma, né? De você entender que aqui, por exemplo, ele tá, em algumas cartas não tá dessa forma, mas aqui ele tá acorrentado. Olha que interessante. Ele tá todo fechado. Ele tá com corrente nas mãos e nos pés. Só que aqui é a vassoura dele, né? Só que ele tá com a chave aqui na mão, ó. Se você conseguir aumentar, ele tá com uma chave na mão, ou seja, ele pode ali fazer uma força, vamos dizer assim, no abdômen para abrir aqui. E uma vez que o pé solte, ele vai cair aqui, né? Então, muito alto, não vai se machucar muito. E depois ele conseguir abrir. Então, aqui existe a possibilidade de ele sair. Então, aqui é uma situação que você se coloca por escolha. Talvez por um momento, por uma pausa, por querer ver uma coisa de uma outra situação, mas aqui você pode sair disso. Vamos dizer assim, a chave está nas suas mãos de não ficar nessa posição, né? E por que você fica? A carta embaixo dela é a carta 8 de ouros. Essa carta 8 de ouros, ela fala sobre algo que requer um aprendizado, né? Se aqui fala também sobre dedicação, sou uma pessoa que sabe se dedicar, essa carta reforça essa forma que a pessoa se dedica, que ela entrega, né? Fala sobre a prática de algo. Então, aqui no trabalho, é alguém que sabe o que está fazendo, que é dedicada, né? É uma pessoa que está ali todo o tempo se colocando, vamos dizer assim, como um aprendiz de algo, né? Essa carta me lembra sempre a carta do mago, mas assim, ela não tem todas as ferramentas ali, mas ela trabalha com o que ela tem. Então, vamos dizer assim, ela sabe trabalhar com aquilo que está nas mãos dela, né? Ela não tem todas as ferramentas, mas ela tem todo o potencial. Inclusive, é uma pessoa que ouve a sua intuição no trabalho, né? A gente acha que isso é só na vida pessoal, não, todo momento. Se eu sei trabalhar a minha intuição, a minha fé, eu consigo também levar isso para o trabalho. De alguma forma, isso me acrescenta. Então, essa dedicação, esse aprendizado aqui, requer que você veja as situações de outra forma. Que se você se sentir preso com essa carta do dependurado, você não está de fato. Então, o aprendizado aqui é você pausar o que você está fazendo, olhar essa situação por uma nova perspectiva, analisar e depois pegar essa chave e abrir esse cadeado para colocar algo em prática, para colocar um aprendizado, uma lição em prática que você já sabe, né? A carta 10 de copas fala sobre uma plenitude muito grande. Se aqui a gente fala de algo ligado ao trabalho, é um trabalho que te dá amizades, que te possibilita, né, um recurso, vamos dizer assim, você recebe o salário que você consegue sustentar a sua família, de ter uma vida confortável com aqueles que você ama. Aqui falando de trabalho também, eu tenho parcerias, né, no trabalho que eu posso contar. Às vezes não são amigos que eu construí ali, mas são pessoas que eu consigo, né, ter aquele... Sabe aquela vida fluida no trabalho, assim? Eu sei que quando tá pegado lá, todo mundo se junta, se une, faz um mutirão, sabe? Aqui me fala sobre essa vida profissional que traz um contentamento. Só que fala sobre uma nova jornada. Talvez aqui você seja convidado para talvez chefiar uma nova equipe, talvez abraçar uma nova situação no seu trabalho, algo novo apareça, né? Então aqui pede que você se jogue, que você se coloque nessa situação, assim, grato, feliz com essa nova oportunidade, né? Porque aqui você vai se colocar como aprendiz. Essa carta está tanto embaixo do pendurado quanto do lado dessa. Então me fala que essa jornada nova que se abre para você no trabalho agora, você vai talvez voltar a uma situação de aprender mais sobre algo, né? Só que essa carta da Rainha de Copas fala de alguém que sabe isso. Ela é dedicada, ela tá ali pronta para, né, fazer o que tiver que ser feito. Então aqui fala que você, né, tem essa habilidade, que você tem essa dedicação e vai ser necessário agora esse novo aprendizado, porque essa é uma nova jornada que inicia,
né? Muito legal. Eu senti uma energia muito boa. E talvez aqui o único pedido seja para você trabalhar o chakra laríngeo. Trabalhando, talvez vendo questão de saúde ligado à garganta, à tireoide, né? Talvez fazendo meditações, utilizando de pedras e cristais que possam te ajudar no desbloqueio desse chakra. De você talvez fazer uma oração para o anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, né? Pedindo ajuda nisso tudo. Agora o resto tá bem bacana mesmo. Vou tirar 3 cartas aqui do Lenormand. Senti uma energia bem boa, bem fluida, sabe? O único bloqueio talvez possa ser essa questão do chakra laríngeo. Mas aí é uma coisa que eu acho... Quando nos dá a direção fica mais fácil, né? 3 cartas. A carta do urso. A carta do caixão. A carta do cavaleiro. Vou tirar mais uma, tá? A carta das nuvens. O que acontece aqui? Essa questão do louco que vai te pedir para se jogar em algo novo que se apresenta, uma oportunidade profissional, seja ela qual for na sua vida, que você vai se colocar como aprendiz nessa nova fase, vai ver tudo por uma nova perspectiva. Vamos dizer aqui, eu nunca quis ser chefe, isso não é para mim. Talvez esteja pedindo agora para você ser chefe e olhar isso com outros olhos. Talvez desbloqueando essa forma de se comunicar, você possa ser um bom líder, né? Enfim, aqui fala que você vai pensar a respeito, mas que você é um pouco apegado talvez a alguns pensamentos, né? E aí você, entendendo se a carta do dependurado, você tem a chave para isso. Então você pode pensar, é possível que você pense, é até natural que isso aconteça, mas que você não impeça de viver essa nova chance aqui. Aqui, tanto essas 2 cartas aqui me dão sempre a sensação de você olhar, de você transformar o seu olhar, de você transformar a forma de você encarar determinada situação, né? De você, vamos dizer assim, morrer para versões suas antigas. Talvez essa, né? Não gosto de ser chefe. Talvez seja uma boa oportunidade não só de você aprender algo, né? Essa nova função, mas de você renascer para quem você achava que era, para esses conceitos, para se descobrir numa nova etapa da vida profissional, né? Então aqui você não sente uma energia que pede para que você, né, confie na direção, que você não fique aqui olhando para trás, para o passado. Porque no passado eu tive uma proposta e eu fui encarar isso, não era uma empresa legal, ou depois me arrependi. Os arrependimentos, eles são importantes para nos ensinar, mas não de impedir a gente de abraçar novas coisas. Se a gente cresce com os desafios, aceite esse desafio assim, com bom grado. Aqui nessa carta, esses pássaros me falam sempre como se fossem mentores ali. Você não está sozinho nessa jornada, né? Você está sendo abençoado por Arcanjo Gabriel aqui, né? Faça uma oração para ele, peça clareza, mas aqui para de olhar para o passado porque ele não faz mais sentido. Agora ele tem que caminhar para frente, para o futuro. E talvez entender que essas nuvens, elas vão passar. No momento que vem um vento novo, dissipa, né, aquelas nuvens que estavam lá, que impedia você de ver o céu azul, ou de encarar o sol, de encarar a verdade, mas que isso é algo temporário. Diferente de um bloqueio de uma montanha, que a montanha não vai se mover, mas a nuvem, ela se move. Então aquilo que eu não estava conseguindo enxergar antes, agora eu posso enxergar. E aí você pensa, analisa, né, deixa algumas crenças morrerem dentro de você, permite que a vida flua, né, que a vida avance e espere as nuvens passarem. Se dê esse tempo para você digerir isso. Aqui, ó, você vai dar essa pausa para depois você próprio, usando essa chave, você abrir essas correntes que te deixam ali, né, vamos dizer assim, mais engessados, que aqui também fala sobre isso, né, de pessoas teimosas, e de aceitar essa oportunidade aqui, porque parece que é algo bom, né? Eu vou tirar aqui 3 cartas do meu oráculo pessoal das Mafaldas. Vamos ver o que vai sair aqui para quem escolher essa leitura de trabalho. Achei bem positiva, que tá dando um norte, né, para quem quer saber sobre trabalho. Tirar 3 cartas. A carta de evitar comparações, isso é muito importante, né, na vida, não só no trabalho. A carta, escreva as suas experiências. Estude sempre. Olha que interessante. Essas cartas falam muito sobre o que saiu aqui. Deixa essas cartas aqui, eu vou tirar no final. Aqui, essa carta
8 de ouros fala sobre estudo, dedicação, né? Aqui fala que a gente estuda para sempre. Não tem essa situação de um dia eu vou parar, um dia eu vou entender tudo. Não, porque quando você entender tudo, novas tecnologias acontecem, aparecem, né? Novas demandas, novas máquinas, novos sistemas, novas formas de interagir no trabalho. Então aqui isso não acaba. Enquanto eu estiver ali nessa fase, né, de me dedicar a alguma coisa, eu vou ter que precisar estudar sempre. Então não espere um conforto de que o momento que isso vai acabar. Leve isso como um entendimento. Eu vou ter que estudar. Enquanto eu estiver viva aqui, eu vou ter que me aprimorar. Porque a vida é assim. E aí, se você criar talvez um caderno que você possa escrever as suas emoções, tudo que você está sentindo agora, escrever dessa leitura aqui, se você se afinar com ela, como eu posso então trabalhar essas questões em mim, não só o chakra laríngeo como sai daqui, mas de ver as coisas por um novo prisma, né? De me abrir a esse novo eu que está surgindo, né? Que vai vir com essa chance de você fazer algo diferente no trabalho, e você nunca pode se comparar. Todos nós estamos aqui numa jornada única. O outro que me sirva somente de inspiração, mas não de comparação, porque eu sou único. Ninguém começa no mesmo nível, né, na caminhada da vida, principalmente profissional, se comparando. O nosso caminho ele é tão único que assim, eu olho para o lado e vejo que o outro está lá com as questões dele, eu preciso olhar e focar nas minhas. Preciso estudar mais? Eu vou estudar. Preciso falar sobre as minhas experiências para lembrar da minha evolução? Vou escrever. Preciso estudar mais para entender sobre esse novo trabalho que vai me ser ofertado? Sim, vou fazer. Preciso me colocar de uma nova maneira de enxergar? Vou fazer. Entende? Então assim, aqui é uma coisa que, imagina se eu for me comparar. Não dá. Eu vou estar sempre analisando outra história e a minha história é única. Eu sou a única pessoa com esse CPF aqui, com essa digital. Então, se a gente é único, por que a gente se compara tanto? Então, trabalhe isso dentro de você, né? Escreva aquilo que você sentir. Pegue essa oportunidade que vai ser muito boa, tá? E não se compare. A sua jornada é única, meu querido. Eu vou tirar aqui uma carta. Esse é outro oráculo pessoal sobre respostas. Então, eu queria que você mentalizasse. Eu dei uma sugestão no primeiro grupo, que foi, se você quiser, no primeiro grupo você vê sobre relacionamento, faz uma pergunta lá. Aqui você pode fazer uma pergunta sobre trabalho, na próxima sobre finanças. Fique à vontade, tá? Ou se quiser só ver essa leitura e fazer uma pergunta aqui sobre outra situação. Vamos lá. Pausa o vídeo. Se precisar, eu vou tirar uma carta aqui. Vai mentalizando a sua pergunta. Vamos lá. A resposta aqui é ainda não. Então, seja lá o que você perguntou, ainda isso está, vamos dizer assim, no forno, né? Esse bolo está no forno ainda, está cozinhando, né? Ainda não é a hora de tirar. Então, não quer dizer que nunca, quer dizer que ainda não, tá bom? Deixo vocês com essa mensagem, espero encontrá-los aqui na próxima. Se quiserem seguir para a leitura de finanças, fiquem à vontade, senão um grande beijo para todos. Olá, seja bem-vindo para quem escolheu o terceiro grupinho sobre finanças. Aqui saiu a carta sobre varandas floridas, né? O que essa carta me fala quando a gente pensa sobre finanças, né? Vou deixar a pedrinha amazonita aqui do lado para você lembrar que é o terceiro grupinho. O que essa mensagem me lembra, né? Quando a gente fala sobre isso, pensando nas finanças, eu penso na necessidade que a gente tem às vezes, a gente gasta o dinheiro com muitas bobeiras, né? Com aquilo que às vezes vai trazer aquela sensação imediata de conforto, ou numa comida cara, ou numa roupa cara. Só que existem coisas que ficam ali, que se perpetuam, né? Quando eu cuido da minha casa e compro um objeto, um móvel, algo novo para minha varanda, minhas flores, eu tô ali, vamos dizer assim, financiando e construindo um lar, né? Eu tô construindo todo dia acordar e ver minha casa do jeito que eu gosto. Então, só que às vezes a gente deixa, vamos dizer assim, a bica aberta e aquela água vai, né, escoando, e quando vê no final do mês a conta tá altíssima e você nem usou. Então aqui fala sobre você escolher os seus gastos de modo a olhar, né, vamos dizer assim, eu tô gastando com o quê? Com coisas que são supérfluas para mim, com coisas que são importantes e transformam o meu entorno, o meu lar. São coisas que ficam, né? E todo dia que eu chego em casa, eu olho para aquela casa e falo, nossa, que gostoso estar aqui.
Toda vez que eu vou dormir, eu desligo as luzes, eu olho para casa e falo, nossa, eu gosto muito desse espaço. Então aqui fala sobre esse gasto que às vezes não traz esse contentamento. Então que você possa usufruir do dinheiro, sim, para alguns mimos, mas que o mundo tem que pensar naquilo que eu estou construindo, né? Naquilo que eu estou ali, que está diante dos meus olhos, que me traz também uma sensação de felicidade. Mas que às vezes eu uso para tantas outras coisas que não me sobra, para enfeitar o meu lar, por exemplo. E o quanto isso é importante na nossa vida, né? Então essa primeira mensagem vem aqui sobre o lar. Eu vou tirar uma carta de arcano maior, para quem escolher essa leitura de finanças. Eu vou deixar que caia aqui, tá? Caiu a carta do louco. Aqui fala sobre a necessidade de a gente se colocar numa situação nova. E aqui parece penoso para esse gatinho, né? Se colocar numa situação nova de desafio, né? Ele parece muito acomodado. Então, quando eu penso nessa acomodação ligada a finanças, eu penso, a minha vida é uma mesmice. Eu gasto dinheiro com as mesmas coisas. Eu não me trago coisas novas e desafios. Eu estou sempre envolto a dívidas e gastos que são as mesmas coisas, né? E aí essa jornada que me pede de encarar uma nova vida, de encarar essa forma que eu usufruo o dinheiro, de encarar essa maneira que eu construo essa minha vida. Por exemplo, estou sentindo necessidade agora de fazer um curso. Às vezes não tem nem dinheiro para fazer um curso que eu estou gastando com coisas bobas. Então que eu possa juntar esse dinheiro não para ficar de um modo mesquinho diante da vida, né? Só juntando, mas aqui para você gastar com o que de fato te traga contentamento, para que você se jogue nessa jornada tendo possibilidade de pagar essa jornada, né? Esse é um novo curso, você pode pagar por ele, você está gastando, né, com aquela bica aberta e a água esvaindo. Não, você precisa economizar porque você precisa de algo maior. Então aqui fala que esse algo grande que você quer conquistar, seja a compra de um imóvel, de um carro, de um curso, você precisa sair dessa zona de conforto e se jogar como um louco nisso, confiando que eu preciso olhar para as minhas finanças de um modo diferente, não como um louco, mas de um modo mais maduro, né, daquilo que eu quero de fato usufruir, né, daquilo que eu quero de fato me dedicar, tá? Vamos tirar aqui 6 cartinhas do tarô diário de uma bruxa para quem escolheu o terceiro grupo de finanças. Vamos ver o que vai sair aqui. Vou tirar aqui 6 cartinhas, vamos lá. A carta 7 de espadas. 6 de copas. Pajem de copas. Rainha de espadas. Da justiça. E a carta do diabo. Essa carta do diabo aqui, vou começar por ela. Ela fala sobre você estar preso em vícios, né? Em gastos. Aqui me parece bem isso, né? A pessoa não está contente com a vida financeira, né? Ela realmente vive como se fosse um louco, né? Gastando com tudo e todos. Aqui fala desse aprisionamento. O diabo está todo o tempo tentando você com coisas. Esse fala assim, poxa, mas eu vou ficar firme com o quê? Com o seu propósito. O que você quer ter na vida? Mais tênis? Mais bolsas? Você quer gastar com comida? Que é uma coisa que quando a gente chega em casa já ficou tudo para trás, né? A experiência ficou, né? Você vê se a diferença de você gastar com comida e com viagem são coisas diferentes. Um me leva a experiência, me leva toda aquela vivência ali durante aquele tempo da viagem. A comida, a gente às vezes mal lembra. Então, eu tenho que pensar com o que eu vou gastar, o que eu estou gastando, porque aqui parece que são pessoas que estão gastando atendendo o próprio vício, numa situação sem fim, de gastos excessivos, né? Aqui o gatinho está falando para ele, por favor, por favor, tá aqui te alertando a sua intuição, falando de você tendo gastos que não estão previstos ali. Então, olha para essa finança com carinho, né? Sai desse ciclo, não aceite essa oferta aqui, não aceite esse sorvete, porque isso é a vida, vamos dizer assim, comprando você e seus desejos mais imediatos em prol daquilo que você de fato quer construir. Às vezes a pessoa só quer, vamos dizer assim, quero decorar minha casa, mas não tem dinheiro. Por quê? Onde você está gastando esse dinheiro? Aqui não falo de pessoas que não têm, falo de pessoas que estão
gastando com coisas que são irrelevantes, atendendo a pequenos caprichos, pequenos vícios, né? Aqui, por exemplo, existe uma verdade que você precisa enxergar e que você está se fazendo cega aqui, ó. O olho dela está aqui, fora da venda. Ela está enxergando o que ela precisa ver. Ela sabe qual é a justiça, qual é o equilíbrio que ela precisa trazer para a vida, mas ela está fingindo que está vendo. Não, eu estou com meus olhos vendados. Não está, não. Não só está com os olhos vendados, como sua mão está livre. Você tem a chave na sua mão para levantar essa venda e olhar de fato para o que está acontecendo. A chave significa que você tem a resposta. Onde eu preciso economizar? Onde eu preciso fechar a torneira? Para quê? Para que eu tenha, então, o meu propósito atendido. É um curso, é um imóvel, é um carro, é uma viagem internacional, é a decoração da minha casa, é uma obra. Aqui me fala que você tem as respostas, né? Não só de intuição com esse gatinho aqui, como na sua mão com essa chave. Você está vendo, você tem como se libertar, ainda tem intuição falando, sabe? E aí, a carta Rainha de Espadas é essa verdade que você precisa cortar. Você precisa cortar esse gasto que está mais. Você precisa ser fria consigo, não para se maltratar, mas para falar, caramba, cara, o que você quer? O que você quer atingir que você está aí postergando com gastos bobos, né? Então, essa rainha é você, a sua consciência falando para você que você precisa sair disso, né? Aqui, ó, essa pessoa, 7 de espadas aqui, ela fala sobre engano. A pessoa que está se enganando, né? Ela está aqui, ó. Parece que ela está roubando as espadas desse lugar e já está aqui de olho nessas aqui, ó. Ela está com algumas na mão e ela já quer pegar essas aqui. Esse subterfúgio é uma coisa que você faz na sua própria vida, com o seu próprio dinheiro, com aquilo que você poderia colocar em algo que você não está fazendo. E o gatinho está aqui atrás, né, tentando, me ajuda, miando, tentando assim te alertar. Não vai por aí, não vai por aí, você não está ouvindo. Você precisa se ouvir. Você tem a resposta. Não adianta você... Aqui você está roubando de si mesma, te tirando, né, de uma situação que... A carta 6 de copas fala sobre essa sensação de nostalgia, de memórias. Às vezes, por exemplo, você não teve na infância isso que você está se dando agora. Então você se conta uma história que está afagando o coração dessa criança que não teve. Mas quanto disso? E aí a pergunta é, há um exagero nesse vou cuidar de mim porque eu não tive quando era criança? É porque eu não tive um jogo caro, agora eu vou gastar 5 mil com um novo jogo? Sabe? Então assim, o que eu preciso olhar para o meu passado, eu não vou tampar esse buraco. A criança do meu passado não teve algo. E eu trazendo hoje, ela vai continuar sem ter. Você entende? Porque agora você tem um propósito e não está fazendo porque está atingindo coisas menores, que trazem aqueles prazeres momentâneos. Né? Que é o que a criança quer. A criança não quer falar assim, eu quero investir. A criança não investe. Ela tem o hoje, o presente. Ela quer tudo imediatamente. Você está se atendendo dessa forma por conta de memórias da infância? Então essa carta fala sobre isso tudo. Né? E de mais uma vez o gatinho tá aqui, pelo amor de Deus, não gasta com isso não. Isso aqui vai morrer amanhã, não é uma coisa plantada, né? Inclusive ela tá aqui, ela tá num vaso, né? Mas isso aqui, é isso que eu quero? Ou então talvez seja olhar para isso e falar assim, poxa, é isso, eu tenho que me querer bem, né? Vamos dizer assim, fazer aquela coisa que eu falei inicial, decorar minha casa e tô gastando com coisas bobas. Aqui ela parece que tá comprando um vaso para enfeitar a casa. Aqui me veio muito essa energia de você quer transformar o seu lar e tá gastando com outras coisas, mas você tem. Aqui não fala de alguém que não tem. Fala só de alguém que tá gastando com pequenas coisas. A carta Pajem de Copas, ele fala, é uma atitude infantil, né? O pajem, ele tá vendo que ele é um adolescente, ele tá começando ainda, vamos dizer assim, a desenhar aquelas coisas que tem amor, que tem afeto por ele, né? Fala sobre algo talvez ligado assim ao coração, que você fique se mimando. Aqui fala, aqui no caso traz uma emoção de romance, só que não tem romance na vida financeira. Talvez você esteja romantizando essa infância que você não teve, né? E com essa desculpa, gastando tudo o que você tem. Só que isso aqui é uma visão romântica da vida. Você não vai poder tampar esse buraco do passado. Ele vai continuar lá. Você tampa o buraco do passado cuidando do presente, amadurecendo, não atendendo a todas, né, as suas necessidades para você ficar com o coração quentinho como se fosse um adolescente impulsivo. Não é por aí. Então essas cartas me dizem da necessidade de você
parar de atender caprichos rápidos, que trazem aquela emoção instantânea, mas que você se dedique a algo que de fato você queira trabalhar, seja no seu lar, seja num curso, seja num carro para trazer uma segurança para você e para sua família, sabe? Aqui me fala de algo que você está deixando passar por conta, né, de ficar satisfazendo essa necessidade imatura de um buraco que nunca vai sanar. A criança do passado, ela não vai poder ser feliz e ter coisas. Se eu fizer essas coisas agora, eu vou estar tirando daquilo que de fato a minha vida adulta precisa, né? Vamos dizer assim. Vou tirar 3 cartas do Lenormand, para quem escolher a leitura de finanças. A carta das montanhas. Vou tirar 4 cartas. Carta da casa. A carta dos ratos. E a carta do buquê. Jardim, né? Buquê não, jardim. O que acontece aqui? Essa carta das montanhas fala pra mim que isso vai ser um grande desafio pra você. Claro, né? Nada que é fácil, a gente já teria conseguido se fosse fácil, né? Mas que vai trazer pra você, aqui me fala muito de algo no lar. Seja uma obra, seja uma organização, seja a troca dos móveis, seja trabalho de reparo. Aqui fala de algo no lar que você precisa investir. E toda essa sensação de escassez, ela não tá de agora, é do passado. É daquele momento que não teve. Você precisa sobrepor essa energia entendendo que agora você tem. Só tá gastando no lugar errado. Uma vez que você deixa de ter medo do dinheiro, parece que a energia modifica de alguma forma. Então não tenha medo que um dia vai acabar. Você precisa ter 20 tênis para, né, acalmar o coração daquela criança que tinha um rasgado. Agora você sabe que mesmo que esteja rasgado, você fala assim, porra, tô de boa. Tô fazendo uma obra lá em casa e tô gastando todo o meu dinheiro com isso. Você sabe a sensação de eu me basto, eu me entendo e agora eu me dedico àquilo que eu quero? Deixa essa sensação de escassez para trás para você poder colher isso. Quando a gente fala do jardim, a gente pensa no plantio. O que eu quero colher daqui para diante? São muitos pares de tênis? Ou eu quero colher uma casa gostosa, confortável, segura para mim e para minha família? Porque eu preciso plantar essas sementes hoje. Todo esse jardinzinho, ele não é construído de um dia para o outro. Aqui é uma terra que eu preciso cuidar dessa terra, plantar semente, regar dia a dia, de acordo com cada plantinha, porque essa vai ser um tipo de rega, a outra vai ser outro tipo de rega. Então aqui eu vou ter que ter essa habilidade de olhar para ver qual a necessidade de nutrir essa semente, essa terra, para essa planta nascer e ficar esse jardim lindo, florido. Aqui fala, né, dessa rega. Aqui também fala de nuvens, de coisas que atrapalham você enxergar, né, o todo. Só que aqui você vê, a planta nasceu dentro do próprio regador, né? Porque ali tinha nutrição, tinha trabalho de emoção, porque quando fala da água a gente fala do nosso emocional. Então você trabalhou nutrição, trabalhou emocional, trabalhou várias questões para chegar a isso e ter hoje esse jardim, né? Os gatos ficam grudando no braço. Mas isso foi necessário você passar por esse desafio, que é saber investir o seu dinheiro naquilo que te traz contentamento. E não aquela sensação inicial de uma criança, né, que ganha um brinquedo novo, daqui a 20 minutos ela nem lembra mais, né? Eu vou tirar aqui agora uma carta de um oráculo meu de respostas. Gostaria que você mentalizasse, né, se você quiser fazer uma pergunta. Pode ser sobre qualquer assunto. Se precisar dar pausa no vídeo, sobre uma pergunta que você queira fazer. Vou tirar aqui uma carta de resposta. Se precisar pausar o vídeo, pensa na pergunta. E a resposta é, ainda não. Sai essa mesma carta para a questão anterior, para a leitura anterior. Se você sentir de ver, por enquanto não. Não é um nunca, é ainda não. Ou seja, não é o momento ainda, tá bom? Deixo vocês essa aqui, com essa energia, com essa leitura linda para a semana. Espero que de alguma forma tenha trazido uma luz, uma clareza para sua vida. Espero encontrar você aqui no próximo vídeo. E todo dia tem um vídeo novo aqui no canal, tá bem? Um grande beijo, queridos. Até a próxima.